Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico: treinamento de força para corredores e triatletas. Então, você que já treinou, que foi no dia seguinte e falou: nossa, o treino de musculação acabou com o meu treino de corrida. Escuta esse episódio, manda para todo mundo que já sentiu isso, que você não vai se arrepender. E para falar desse assunto, eu tô aqui com o autor desse livro de treinamento de força. Sandro, apresente-se, por favor. Fala, Bruninha! Que legal, né? Muito bom estar aqui com você. A retribuição, né? Você passou pelo Resistência Podcast lá com a gente também, há algum tempo atrás, e me sinto lisonjeado em estar aqui. Na verdade, eu sou profissional de educação física, também sou fisioterapeuta, rapidinho, né? E também tenho mestrado e doutorado na Faculdade da Medicina da Unicamp. Então fez uma bagunça boa aí para falar com mais autoridade sobre esse tema, fora as outras especializações que eu tenho, em triatlon, em fisiologia, algumas em fisioterapia. Sou apaixonado, né? Ao total dão 9 especializações, Nossa. 2 faculdades, mestrado e doutorado. Sabe pouco. Não é? E eu ainda atuo também, né? Então sou coordenador nacional da pós-endurance do Instituto Valorize, professor da pós-graduação em triatlon da Unicamp, o módulo de corrida, falo bastante sobre biomecânica e muito, inclusive, estou indo para a Feira de Santana e Salvador falar sobre o tema de treinamento de força para modalidades de endurance, né, para o ciclismo também, a natação de águas abertas também é envolvida nesse contexto, além da corrida e do triatlo. Então é um prazer estar aqui com você. Ser triatleta. Exatamente. Teoria e prática andam juntas, né? É isso. Que bom, muito obrigada pela sua presença aqui. Esse tema é bem, né? Assim, acho que a gente precisa falar mais disso. Tem muita ainda, isso que você falou, o atleta chega na academia e aí ele fica ali perdido, né? Não tem uma orientação, porque é o que a gente aprende na faculdade, muitas vezes não dá para aplicar com os atletas de endurance, mas nós vamos chegar lá. Antes da gente começar, vou começar falando dos nossos patrocinadores. A Cupá está com a gente, então está vestindo todo mundo do Extrema, não só aqui nos podcasts, mas na transmissão também. A gente foi agora para Brasília, a próxima de Floripa já está chegando, do Iron, estaremos lá todos de Cupá. E para as mulheres, vai lançar, eu acho que quando sair esse episódio já vai ter lançado, ou vai estar lançando a linha feminina. Eu já experimentei a bermuda e recomendo, viu? A bermuda de correr é sensacional, top também. Então, mulherada, fica ligado que vai lançar para todo mundo. E também temos a Kingston, que é onde a gente armazena tudo que a gente faz aqui no Extrema. Então, todos os podcasts, tudo da transmissão, precisamos ter um armazenamento de qualidade. Então, a gente conta com a Kingston para armazenar tudo que a gente produz. Bom, vamos começar? Bora. Vamos lá. Primeiro, né? Acho que o grande mito. O treino de força pode atrapalhar o treinamento de endurance? Perfeito, Bruno. Então, assim, a gente tem que falar... tem uma máxima que fala que a gente tem que falar do lado bom, do lado ruim. Então, assim, o que é categórico... vamos falar ao contrário. O treinamento de força já é evidentemente comprovado que ele auxilia as modalidades de endurance, como a corrida e o triatlon. Então, ele auxilia. Só que tem um porém, se bem aplicado. Essa é a conclusão dos autores e dos artigos. Então, quer dizer, se você planejar e aplicar de forma correta, é uma baita ferramenta para melhorar sua performance e para evitar lesões também no esporte. O que a gente mais escuta é justamente isso, né? Evitar lesões. E isso é muito importante a gente fazer da maneira correta. Porque se a gente erra a mão ali na hora do treino de musculação, além de atrapalhar, eu posso lesionar também? Olha que coisa legal, talvez em primeira mão aqui no Extrema, sempre quando eu falo, eu trato mais nas aulas, mas assim, nos podcasts, assim, nas palestras, eu não falo muito sobre isso, e esse ponto é interessante. Eu tenho uma empresa também, que é um braço da Start Move, da minha assessoria, que trabalha com planilha, essas coisas, que é treinamento de força voltada para atletas de endurance. Então, tem planilhas online. E o que acontece, Bruninha? A maioria dos atletas procuram ver o Instagram na hora da dor, não na hora do amor. Então, assim, eles me procuram a hora que já estão lascados, sentindo dor, fora do treino. E aí, esse treino é praticamente, vamos falar um linguajar simples para o ouvinte, é uma fisioterapia, né, para recuperar. Mas os estudos e os artigos falam categoricamente que o treinamento de força voltado para as manifestações de força pura e potência, que a gente vai destrinchar aqui no podcast,
é o melhor treino preventivo. Então, se a pessoa não está machucada e faz o treinamento que a gente vai discorrer o programa todo aqui como deve ser feito, esse treino é o preventivo, porque todo mundo acha que preventivo é pegar a borrachinha, fazer... Aquilo é a preparação para o treino. Só que se você está machucado, você não pode treinar o que previne, a força pura e a potência. E aí você tem que escalar o cume tudo de novo, fazendo essa parte, entre aspas, da físio. Da físio, entendi. Então vamos lá. Eu comecei agora no triatlon e aí, meu treinador falou, precisa fazer musculação. Por onde eu começo? Perfeito. Então aí a gente já entra naquela temática que você abriu o programa. Então muitas vezes a culpa do treinamento errado e que prejudica não é nem do professor diretamente. Porque quando a gente, quando o profissional de educação física faz a faculdade, normalmente a disciplina que chama até musculação, em vez de chamar treino de força, é um semestre só que eu tive. Então, um semestre, o professor vai aplicar o quê para os alunos? O que mais se vende no dia a dia. E a gente não pode esquecer que o contexto do triatlon, da corrida, é ínfimo perto das academias, do pessoal que treina, o público em geral. E aí o público em geral quer o quê? Hipertrofia ou emagrecimento, Sim. que basicamente é o mesmo contexto do treinamento. Só que esse contexto não é adequado para o triatleta, para o corredor, para o ciclista, para o nadador, que aí sim tem que treinar as manifestações de força pura e potência, que é esse tipo de força que a gente pode falar depois, que é o que vai causar prevenção de lesões, melhoria de performance, deixar o atleta mais econômico. Você tocou num ponto importante. A hipertrofia é um dos grandes medos dos atletas. Então, tem muitos atletas que falam, não vou fazer musculação porque eu vou ganhar massa muscular, ter hipertrofia e vou ficar mais pesado para correr. Realmente, se não for feito da maneira correta, isso pode acontecer. Perfeito, Bruna. Então esse medo é bom e tá certo, porque assim, não é uma regra geral, mas é uma conta matemática. Então assim, quando eu faço a musculação e gero hipertrofia, eu aumento minha força? Sim. Quanto eu aumento minha força em detrimento de quanto aumentou meu peso? Esse custo tem que valer a pena. Então, para algumas pessoas, você gerar uma relativa hipertrofia pode ser bom, mas para a grande maioria, você quando corre, quando pedala e quando nada, você está carregando mais peso. E isso não é o mundo ideal. O mundo é ideal que você fique forte, carregando menos peso, que a gente chama de potência relativa. Então não adianta você subir, por exemplo, vamos inventar um número, subir 10 na sua força, se você subiu 20 no seu peso, você vai ficar mais lento, né? Então, grosseiramente, é isso. Entendi. Então aí cheguei lá e quero treinar, vou fazer o seu treino. Como que a gente começa? Perfeito, Bruna. Aqui também é um telefone sem fio das faculdades integradas Instagram, né? Então, assim, aí tem gente que escuta uma parte do texto, ou lê uma parte da aula, ouve uma parte desse podcast e não ouve todo, né? E aí fala, não, agora eu vou trabalhar força pura e potência, e vamos puxar o outro lado da corda. A pessoa, ela não tem lastro técnico, ou seja, não tem técnica, vamos resumir assim, a pessoa, ela tem que fazer agachamento, que é um exercício, mas não sabe agachar, que é um movimento. Sim. Então, se ela entrar com força pura, que, por exemplo, é 2 vezes o peso corporal, em média, tá? Para fazer o agachamento sem a técnica do agachamento, ela pode se lesionar. Então, assim, se você tiver lastro e técnica, aí sim, e sem dor, você deve fazer esse modelo de treino que a gente vai falar, que é força pura e potência. Agora, se você não tem, você talvez volte até para resistência, para aprender a fazer os movimentos para depois. Mas, enfim, se não tem nenhuma restrição e sabe, aí a ideia é trabalhar com essa manifestação de força que a gente vai falar como e quanto que é. E aí, assim, tem que passar por uma avaliação, então, o ideal para entender se consegue fazer os movimentos, porque a principal diferença é essa, né? A força pura é máximo. Perfeito, Bruno. Então, assim, então tem sempre aquele lema, né? É assim, o que eu posso, o que eu devo e o que eu consigo. Tá. Então, assim, esse mundo dos sonhos seria perfeito, você medir, avaliar a amplitude de movimento, mobilidade de corpo todo, percentual de gordura corporal, força e potência. Então, esse mundo de medir, avaliar, aplicar, testar para ver se melhorou, que pode, é o mundo dos sonhos. Mas a gente consegue trabalhar até com atletas online no mundo inteiro que falam com a gente. Então a gente usa, por exemplo, o nosso fisiologista, através da câmera do celular, vou dar um exemplo prático aqui, ele consegue filmar a pessoa agachando e saltando,
que é o contramovimento, né? O agachamento contra-movimento, que ele abaixa, sobe, salta, e aí quando você faz o contramovimento, você usa o mecanismo elástico. A hora que você faz a fase excêntrica, a sua mola é ativada e você salta. E depois faz o squat jump, aquele que você fica parado lá embaixo com a flexão, que espera 4 segundos para dissipar essa energia elástica e só salta. Obviamente, sem o efeito elástico, você salta menos. Então, por essa diferença, se dá abaixo de 10% ou acima, você consegue ver se ele tem que treinar, por exemplo, mais potência e usar o mecanismo elástico ou se o déficit dele está em força. Então, existem maneiras de avaliar até a distância. O que não pode é jogar as coisas sem uma avaliação prescrita. Bem interessante. Então, se eu quiser fazer esse treinamento, eu consigo fazer online com você e aí vão ter o método de avaliação para você entender qual caminho eu tenho que seguir e onde está o meu déficit. Acho que o mais importante é falar justamente dessa individualidade, porque quando a gente chega na academia, é esse questionamento, né? Chega lá e aí está um professor da academia, que a gente já comentou aqui, que, né, todo mundo tem essa formação, mas não específica. Então, você chega lá, quero fazer musculação, é um treino básico, né? E a gente vai ter uma resistência de força, vai melhorar, mas não vai ser tão específico assim. Então, tendo essa avaliação, já é muito importante, porque é uma avaliação muito específica. É difícil você chegar numa academia e o professor falar, salta que eu vou ver como é sua força elástica. Então, já começa diferente. Perfeito, exatamente. E outros tipos de avaliação, a gente está direcionando né? Uma avaliação completa. E lembrando, Bruna, que assim, aqui a gente ama o que faz, né? A gente é apaixonado por isso, então não precisa nem, lógico que eu trabalho com esse produto, com esse serviço, vendo, mas não precisa nem treinar comigo. Então, por exemplo, se você saltar numa parede, passar um giz na mão, e depois de 3 meses você passar um giz e subiu mais um pouco, é uma maneira de avaliar que o seu treinamento está funcionando, que você não está fadigando, você está ganhando força, tá ganhando potência. Então, assim, quem quer faz acontecer, mesmo que não queira investir nisso, mas dá para fazer uma coisa orientadinha, lê o livro, entende alguns conceitos e aplica. O que não pode é fazer a esmo, deixar uma coisa empírica sem medir, porque o que não pode ser medido não pode ser melhorado, né? Sim, excelente. Então, aí faz a avaliação e aí você faz essa orientação. Então, vamos entrar um pouquinho mais especificamente das diferenças desse treinamento de força. Então vamos lá, as diferenças básicas para o pessoal aí em casa que está nos ouvindo entender. Então, o que é o treino que, entre aspas, eu tanto critico se a pessoa tem lastro e técnica. Então, considerando já que o atleta está apto, ele já treinou, sabe agachar, não tem dor, não tem nada, né? Tá. Então, por exemplo, o que é o treino que atrapalha? Porque assim, que treino vai cansar o triatleta ou o corredor? E que é o principal? O treino que ele corre ou que ele nada, pedala e corre. Então, para ele executar esse treino, que é a modalidade principal, porque ele não vai competir agachamento, ele vai competir triatlon e corrida. Então ele tem que estar descansado, é lá que vai gerar o treino que vai gerar fadiga. Então ele tem que ir para lá sem esse acúmulo de fadiga. E aí que entra o treino certo. Qual que é o treino errado? Então, por exemplo, o treino errado é aquela série de 10 a 12 repetições, que você faz até a falha concêntrica, que vai até não aguentar mais. É um treino que a cadência, a velocidade é controlada para gerar fadiga, que a gente vai falar. Todo treino de hipertrofia, de força pura e potência deve ser feito com velocidade intencionalmente máxima, que existe depois até um aparelho para medir a velocidade. Outro erro, assim, por exemplo, selecionar exercícios complexos. O que é complexo? É que usa mais que uma articulação. Tá. Então, assim, o agachamento, você usa quadril, tornozelo e joelho, fora a estabilidade de tronco, né? Então, assim, uma cadeira extensora e uma cadeira flexora, ela tem pouca transferência para o triatleta. Então, assim, tem gente que acha que eu tenho raiva da cadeira flexora. Não é, que não precisa. Se você não tem desequilíbrio muscular, volto a insistir, né? Déficit de força, alguma coisa, você pode ganhar tempo com os exercícios que transferem, que é o terra, o agachamento, o búlgaro, o leg press, que são exercícios que têm a ação mecânica da corrida ou do ciclismo, que é a tripla extensão de tornozelo, joelho e quadril. Eu ia falar, no seu livro até tem as figurinhas, né, de como transferir do momento de força da corrida, o leg press, né, comparando com a força do ciclismo. É bem interessante fazer essas comparações, porque é isso, você ganha tempo. E aí, pensando em tempo, vamos lá, para o triatleta que tem que conciliar treino de bike, natação, corrida e musculação, ele não vai ter 1 hora para fazer um treino de força. Esses treinos são mais rápidos.
Sim e não, Bruna, olha que loucura, né? Então você tocou num ponto chave também, que quem tá nos ouvindo aí vai pirar e vai surtar, que aqui é onde eu acho que é o pecado capital. Porque como a gente tem essa falta de tempo, então normalmente uma das características, foi bom você lembrar que eu não falei, uma das características do treinamento que atrapalha são intervalos curtos. Então, você tem que ter uma recuperação completa para executar a próxima série. Então, eu trabalhei muitos anos com a musculação. Então, os meus alunos de hipertrofia e emagrecimento, eu falo, dá seu celular aqui, porque você tem que focar no treino. Os triatletas e corredores, eu falo, traz o celular, porque você precisa descansar de 3 a 5 minutos. Nossa, daí o entre as triatleta tem que séries. morrer. Você entendeu porque é rápido, mas demora, Bruno? Entendi. Então, assim, as séries são curtas. Por exemplo, força pura, se a gente trabalhar, a ciência corrobora para repetições entre 6, 4, 3, 2 e 1 repetição. Então, assim, você faz, é muito curtinho, demora, é rápido, só que você descansa 3 minutos para refazer uma nova série. Então, existem estratégias que a gente lança a mão, por exemplo, fazer os exercícios de membros superiores de maneira intercalada, né? Alguns outros contextos. Não, por isso que eu falo, ó, vai ler, pode levar o celular, manda umas mensagens, porque se a pessoa esquecer do tempo e demorar em vez de 3, 5, ótimo, melhor ainda, recuperou pleno, pra não ir pra pista, não ir pra bike cansado. E isso é o mais importante a gente falar, não vai gerar esse cansaço residual, se acordar com a perna travada, né? Porque eu acho que a maior dificuldade do triatlon, principalmente, é você entender o que cada treino causou no meio do quebra-cabeça. Então, o treino de bike afetou de corrida, que a natação afetou a natação, e aí a gente fica nesse quebra-cabeça, até é difícil de falar, foi a musculação. O ciclista, eu acho que ele tem mais essa noção, assim, pelo menos, né, os ciclistas mais raiz, que nunca fizeram musculação, falava que, faço musculação, minha perna fica pesada, não vou fazer, não quero. E aí acabava deixando de lado. Então, o triatleta tá sempre cansado, isso é um fato, né? Então, sempre vai estar com a perna pesada ali, é difícil falar, nossa, tô bem pra treinar hoje. E aí acaba também entendendo que a musculação faz parte do processo, que o cansaço faz parte do processo, que treinar cansado faz parte do processo. Então, é difícil de separar. Eu acho que é importante a gente falar também que não precisa estar assim, e que pode ter uma sensação melhor para ter um rendimento maior, principalmente nos treinos que ele precisa render. Perfeito, Bruninha. E olha que talvez a gente esteja desvendando o porquê os ciclistas raízes, como você falou, têm esse medo. Porque no meu tempo, eu que sou, meu RA na faculdade é 93, 56, 163, eu que entrei em 93, nasci em 73. Então, na minha época de faculdade, Bruno, o treino de musculação, era assim, ó, para ser específico pro atleta de endurance, então tem que ser carga leve e chamava até a série de endurance, era 30, 50 repetições de cadeira extensora. Então isso, obviamente, gerava uma fadiga, então talvez daí venha o trauma do cara raiz, né? Porque olha o que a ciência na época falava isso, e hoje em dia fala assim, por que eu vou fazer 50 repetições se eu já tenho um treino de subida na bike e eu já faço essa resistência? Então não, eu tenho que aumentar a minha ativação neural. E aí é o segredo. Ativação neural gera menos hipertrofia, porque hipertrofia é uma resposta de qualquer treino de força. Tá. Mas você tem que gerar o mínimo possível. E você gerar adaptações neurais significa que você vai melhorar a parte do sinal elétrico, da velocidade do sinal elétrico da via aferente para via eferente. Então, falando difícil, pessoal, é não hipertrofiar, mas sim fazer com que tenha mais neurônios fazendo conexão, onde a periferia, que é o seu músculo da panturrilha, do quadríceps, do glúteo, que é responsável pelas pedaladas e pelos passos na corrida, manda para o seu cérebro informação, seu cérebro devolve. Então, esse aumento da velocidade que deixa o corredor mais performático, com mais econômico e com menos risco de lesão, porque você melhora a força não pela massa muscular, não pelo volume, não pelo estresse metabólico, e sim deixando ele mais coordenado, entendeu? Com mais feixes de fibras musculares conversando. Melhora a resposta e melhora a economia. Perfeito. Economia de movimento é a palavra-chave para o treinamento de força. Ótimo. Então, acho que já falamos muitas coisas diferentes de um treinamento convencional para esse treinamento específico. Então, melhorar a economia de corrida, até a gente tem alguns podcasts aqui, né, com fisiologistas e tudo, é um ponto
tão importante quanto melhorar o VO2, melhorar a condição cardiopulmonar. Então, é muito importante a gente trabalhar isso, a economia de corrida, e sabendo que esse tipo de exercício melhora, já é um passo enorme, é uma ferramenta muito importante. Porque, assim, se você já vai treinar, você já vai na academia, faz o treino certo, você vai ter uma evolução. E vamos lá, assim, na parte prática, né? Você cita alguns exercícios aqui, alguns movimentos. Tem alguma... tem sempre baseado nesses ou vai variando? Uma coisa também, onde eu quero chegar, sempre ter que trocar o treino, né? Muda o treino. Outra coisa que acontece na musculação, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, muda os exercícios, altera. Nesse tipo de treino, tem isso também ou não? Tem, porque assim, depende... Primeiro dos resultados daquela avaliação que a gente falou. Qual o déficit do corredor, né? Uhum. Segundo ponto, depende muito da etapa da periodização que ele se encontra. Ótimo. Então, se ele tá no período de base do treinamento dele, vou dar uma regra geral, só para entender, um modelo que eu gosto muito de trabalhar. Trabalhei, inclusive, com a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos, que eu fui medalhista de ouro nas Paralimpíadas de Londres. E assim, o desporto acaba sendo muito parecido, porque Sim. o futsal também treina esse tipo de... Então, era o triatlon, a corrida, que treinava diferente a musculação, que depois falou, não, esse treino atrapalha, você tem que treinar igual todos os esportes treinam, de rendimento, né? Então, nossa, o que a gente tá... Você perguntou? Eu perguntei de mudar. Isso. Então, assim, eu falei das etapas da periodização, né? Eu sou meio bipolar mesmo, hein? Então, assim, no período de base, um modelo que eu gosto muito, você trabalha a força pura. Tá. Aí, quando a periodização de pista, de corrida ou do triatlon mudou para o período específico, o técnico lá, o CL mesmo, muda lá por específico, a gente pega aquela força pura que gerou e transforma em potência muscular. Tá. Que aí você trabalha com menos cargas e mais velocidade. Por exemplo, agachamentos com saltos, o treino pliométrico que você salta muito em caixote. Então você pega aquela força que você conseguiu conquistar e transforma em potência. A fórmula física de potência é velocidade vezes força, né? Então você diminui a carga, o peso, e começa a enfatizar a velocidade. E aí no período competitivo que a prova está se aproximando, você trabalha a força reativa, que é aquela que é praticamente a corrida, você ficar menos milissegundos em contato com o solo. Então você faz isso pulando corda, com treinamentos que você tira o pé no chão e põe para melhorar a força reativa. E lá na semana da prova, quando o atleta entra no taper ou no polimento, você também faz um polimento quase que tirando totalmente, só com leves estímulos. Que interessante. Vamos pensar numa forma de exemplificar, então. Força pura são movimentos, poucos movimentos. E aí, lógico, depende muito do exercício, né? Qual exercício vai fazer. Legal você ir falando, assim, para as pessoas entendendo como fazer. Muito legal, perfeito, Bruninha. Então vamos pensar no agachamento, que é o exercício mais citado e que mais transfere, um dos mais tem dados robustos para a gente trabalhar. Tá. Então, assim, percebe que a linha de força, eu sempre gosto de falar isso, pegar ali a câmera ali, ó, é uma linha só de força. Tá. Só que... Por quê? Porque você sempre vai colocar a velocidade intencionalmente máxima. Você sempre vai fazer o mais rápido que você puder. Só que lá no período de base, como você tá com muito peso, o mais rápido que você puder é lento. Mas não é igual a hipertrofia, que é lento porque você controla. Você tenta fazer o mais rápido, só que o mais rápido sai lento. E para quem gosta do brinquedo ou vai lá treinar no estúdio comigo, Bruna, quanto que é esse lento? Eu tenho um aparelhinho que chama Encoder, né? Que é o famoso VBT, Velocity Based Training, que ele mede a velocidade de deslocamento da barra. Então eu coloco uma carga que eu vou trabalhar, por exemplo, no agachamento com 0,5 a 0,6 metros por segundo. Então se eu tô num dia ruim, Bru, e eu coloquei a carga que foi boa pra mim a semana passada, mas eu tive treinei muito, ou comemorei com a patroa e não dormi tanto, e tô num dia ruim, eu coloquei o peso lá que eu fiz 0,5, 0,6 metros por segundo. Faço a primeira série, já dá 0,4 metros por segundo. Fala, opa, hoje aconteceu alguma coisa, vamos tirar a carga, até aquela carga deixar você na velocidade de 0,5, 0,6. E o contrário também é válido, né? Tem dia que você chega bem, eu vou fazer a primeira 0,7. Opa, 0,7 já é quase potência. Eu quero força pura nessa etapa da periodização. Então eu ponho mais carga, porque a velocidade máxima dele vai ser lento.
E o contrário, lá na frente, se eu já estou no período específico que era potência, eu posso trabalhar perto de 1 metro por segundo, de 0,75 até 1, e até saltando com uma barra, por exemplo. E aí também o que vai determinar sempre a carga e a velocidade do movimento. Isso, e isso aí, no final das contas, Bruninha, já faz uma avaliação, porque Nossa, assim, total. se você tá lá depois de 3 meses treinando comigo, você fala, nossa, eu pego o histórico seu, eu falo, olha, você levantava 50 quilos no agachamento para atingir a velocidade de 0,5 metros por segundo. Agora, para essa mesma velocidade, você levanta 75 quilos. Então é muito notório que esse cara melhorou. Quando ele for correr, ele vai cansar menos. Quando ele for por força no pedal, ele vai ter mais potência, os watts dele vão subir, né? E não vai aumentar o peso corporal. É isso. Nossa, excelente. Muito interessante. Um pouco dá para fazer uma comparação quando a gente fala de frequência cardíaca, né? O pessoal do Endurance está muito acostumado a treinar olhando a frequência cardíaca e o pace. Então, o pace, a gente já falou aqui muitas vezes, o pace a gente consegue estimar, faz testes e tudo, mas não é a resposta fisiológica daquele dia, daquele momento que você tá treinando. Então é isso, desidratou, tá desidratado, não dormiu bem, tem lá um treino que tem que fazer numa frequência cardíaca baixa, por exemplo, a pessoa acaba fazendo acima, olhando o pace, e aí treinou na zona errada. E aí, fazendo isso no treino de força também, você não tem como, assim, acho que a margem de erro, por isso que você falou, a margem de erro diminui muito, porque você consegue controlar a velocidade do movimento e para o exercício na hora que tem que parar sem fadigar o excesso, porque você tá lá na academia, tá lá, 6 repetições, É isso. né, vou fazer uma prescrição, 6 repetições máximas, você vai fazer as 6 com a carga que você fez na outra semana ou mais, porque você acha que você tá mais forte, sem levar em consideração o treino que você fez anteriormente. Muito interessante. E aí esse aparelhinho a gente consegue comprar e usar também. É exatamente isso, Bru. Então, assim, por exemplo, eu uso o Vitruvio, que é um espanhol, teve um ergonauta, o Vlad fez, um brasileiro que tava agora parou também, então assim, você consegue ter em casa, isso aqui é de forma individualizada, mas você precisa de alguém para orientar, né? Uhum. Porque uma tecnologia você aprende a mexer, então o difícil não é mexer no aparelho. É entender o quanto que você tem que fazer. Exatamente, porque eu dei um exemplo do agachamento, se você muda o exercício, é outro número. É outra velocidade, você tem que ler outros modelos de artigo, né? Mas é isso, um outro aparelho que a tecnologia que a gente tem é um tapete que mede a altura do salto. Isso é legal para ver estado de prontidão. Então, nossos atletas, quando chegam lá no estúdio, a gente consegue ver se ele está num bom dia pela altura do salto dele. Então, põe a mão na cintura, saltou tanto. Opa, hoje vamos leve porque aconteceu alguma coisa. Ou quando salta bem, hoje pode apertar mais. Eu vi isso quando eu fiquei no CPB um tempo lá treinando, e acompanhei também a Jéssica, né, nossa para-atleta do triatlon. Eu fiquei lá um tempo com ela e isso é uma rotina. Os atletas chegam, saltam e aí esperam o resultado do salto para começar a treinar. É isso aí. E ó, como você falou, né, Bruninha, da frequência cardíaca é uma variável biológica. O pace é uma variável física. Pausa rápida para você que está assistindo esse programa, que a gente tem um recado especial. Você que é treinador, profissional da saúde ou entusiasta do esporte, esse ano a gente vai dar continuidade ao projeto de sucesso do ano passado, os simpósios do Ironman Brasil. Após a excelente recepção que teve no ano passado, o Dr. Leandro Gregorucci, que é diretor médico do Ironman, resolveu expandir essa discussão científica e prática dos esportes de endurance. Serão 6 simpósios esse ano discutindo os 4 grandes temas: medicina esportiva, treinamento esportivo, fisioterapia e nutrição. 5 desses eventos acontecem na sexta-feira, que antecede as provas de 70.3 das etapas do Ironman Brasil. E para coroar esse calendário, a gente vai ter o segundo simpósio Ironman Brasil, que acontece em Jurerê Internacional, lá em Floripa, antes do Ironman Brasil, que vai ser quinta, sexta e sábado, assim como foi no ano passado. Então, se você é médico, treinador, coach de assessoria esportiva, fisioterapeuta, nutricionista, você é muito bem-vindo para assistir esse simpósio. Se você é estudante ou profissional de outra área, também. E em todos esses eventos terão inscrições presenciais, que tem vagas limitadas. O ano passado acabou super rápido, então quem quer presencialmente no evento garante lá já a sua inscrição. Vão ter vagas online também, com valor reduzido. Além disso, todos os inscritos para o simpósio presencial ou online também terão a oportunidade de ser voluntários
na tenda médica em todas as etapas do Ironman Brasil. Para mais informações e garantir sua inscrição, acesse o site www.simposioironmanbrasil.com.br ou o Instagram @simpósio_ironmanbrasil. E tem o cupom de desconto do Estema que te dá 10% de desconto na inscrição. Cupom ESTEMA10. Nos vemos em 2025, esse ano, nos simpósios do Ironman Brasil. E aí tem a variável subjetiva, que você pergunta pro atleta como ele tá, ou a nota que ele dá depois do treino, ou antes. Então, o sonho de consumo para qualquer treino é você, como técnico, manipular e controlar as 3 variáveis, né? Então, assim, não é assim, a gente não pode virar escravo. Um dia que o cara não salta, será que é só isso aí? Como você tá se sentindo? Você cruza tudo. Então, esse é o sonho de consumo para o sucesso, né? Então, você cruza a variável física com a biológica, com a subjetiva, como o HRV. Né? Sim. Você vê a variabilidade da frequência cardíaca. Então, se o número deu ruim, o cara fala assim, mas eu tô super bem, tô me sentindo, não é para levar a ferro e fogo, mas é uma ferramenta a mais para você trazer excelência e minimizar os riscos de lesão. Sim, lesão, e aí nesse caso do HRV também, ficar doente, às vezes é muito importante a gente olhar, porque hoje não tá sentindo, tá tudo bem, aí aperta o treino, aí amanhã tá ruim de novo. Comigo até aconteceu um fato curioso com o HRV, eu tava com uma inflamação na boca, e não imaginava, achei que era, sabe, quando você tem, entrou uma comidinha, parou, tirei e ficou inflamado, né, essa era a minha sensação. E aí, meu HRV ruim, eu treinando, não abaixava, meio febril, e eu falava, mas o que tá acontecendo? E eu não tava me sentindo mal, assim. E aí, fui no dentista, meu marido, antes de viajar pra uma prova, assim. Então, eu continuei treinando, HRV ruim, eu não entendia. Aí, a hora que ele foi avaliar, ele apertou, assim, tava tudo inflamado. E aí ele falou, meu Deus, como que você conseguiu fazer tudo isso? Eu falei, tá vendo? Meu anel tava certo. E aí foi até curioso, porque eu fui nele antes de viajar, a noite do avião, foi o melhor HRV do que 5 dias que eu tava com inflamação. Que era para ser o contrário, né? Não, muito legal. E assim, o HRV é uma ferramenta que, por exemplo, o tapete que eu te falei do salto, ele vai ser como se fosse o HRV. Então você acha que você tá bem, mas você vai saltar, pô, você tá com a perna pesada, o salto, então ele te avisa antes. E para fechar, na época da pandemia, eu acho que eu peguei uns 7, 8 atletas Covid antes dele ter sintoma. Nossa! No HRV. Que legal. Então assim, ele falou, não, eu tô bem. Eu falei, cara, aí assim, passou 2 dias... Pum. Caiu e Covid. Então, assim, 2 dias, 3 dias antes, o HRV já começava a acusar. Nossa, é muito interessante. E quanto mais parâmetros a gente tem, melhor. Então, esse do salto é uma ferramenta incrível, que daí, né, quem treina com você tem essa possibilidade. Mas é isso, né? Entender, e aí que você falou, esse salto antes, se ele fizer no giz, ele consegue também saber? Consegue, porque assim, ganha força por potência, né? Então, assim, se você perdeu... performance está saltando baixo, alguma coisa aconteceu. Ou o treino está errado, ou ele está doente, ou ele está mais fadigado do que devia estar. Então, o contexto é o mesmo. Só que para você medir a mão num giz, precisa ver se ele bateu a mão certo, então a tecnologia ajuda muito. E aí, você consegue mensurar, assim, lógico, o ganho de força lá, você consegue mensurar com os testes, e quanto isso gera de melhora na performance na modalidade específica? Ó, Bruna, a gente costuma falar que é a 4ª modalidade do triatlon, né? O treinamento de força. Então, assim, ao meu ver, só perde para as modalidades específicas. Então, assim, é uma baita ferramenta. Mas, assim, Sandro, não é o que você acha, é o que você vê. O que os artigos corroboram? O que a ciência tem de tátil, de palpável? Então, assim, até... Os marcadores químicos e biológicos, o treinamento de força ajuda. Então, assim, ele ajuda na melhora dos limiares metabólicos, ajuda na melhora do VO2, mas é menos. O que mais ajuda, que a ciência já corrobora, é em relação à economia de energia. E aí, para você que está me ouvindo lá em casa, falar assim, qual a definição de economia de energia? A definição dos livros é assim, é você correr na mesma velocidade que você corria anteriormente, gastando menos energia. Então, se eu corria 4 de pace e hoje eu tendo um desgaste 100 alguma coisa, eu vou correr a 4 e se eu gasto, em vez de gastar 100, eu gasto 80, tá sobrando 20. Então, essa 20 vai fazer toda a diferença para o final da prova, para algum momento oportuno. Então, isso é ser mais econômico. E a economia de energia e
a prevenção de lesões, porque assim, imagina você ficar parado, né, Bruno, cada vez que... Então assim, a gente tem um decréscimo na performance. Então são os dois fatores preponderantes e minimamente é o ganho dos limiares físicos, biológicos, né, os marcadores bioquímicos também. Então, dos estudos dos marcadores, a gente não tem um ganho significativo, Isso. mas a gente tem uma melhora na economia de muito movimento. notório, perfeito. E aí, essa economia de movimento, a gente pode pensar em corrida, ciclismo e natação? Corrida, ciclismo, natação. Que interessante. É muito, assim, acho que a gente, às vezes, deixa de lado esse fortalecimento. Acho que é muito comum os atletas, não vou perder o treino de natação, de bike, de corrida, mas musculação, hoje eu não vou fazer. E é muito importante. É como, assim, a gente fala da transição também, né? Que não adianta você ir para uma prova sem treinar a transição. Você tem que treinar isso, porque às vezes o que você fez para melhorar 1 minuto na bike... Na natação, você melhorar 1 minuto é muito. E aí na transição você perde 2. Quantas provas você que já teve lá, o pessoal não perde por 15 segundos, 20 segundos, né? Quantas provas? A maioria são decididas por aí. E a economia de movimento... Nossa, muito, muito interessante esses dados. Muito legal. Eu acho que é isso. Tem mais alguma consideração? Tem, eu acho que pra gente falar assim mais 2 coisinhas rápido, um grande pecado capital que você falou, então assim, por exemplo, a amplitude de movimento também, né? Ótimo. Então ótimo. Isso é legal. Então assim, pra hipertrofia, pro emagrecimento, pra ter até um gasto calórico maior, a gente busca grandes amplitudes. Por exemplo, volto a insistir no agachamento pra ter um padrão. Então assim, agache faz um movimento bem complexo e aí a gente pensa na especificidade da corrida, o quanto que a gente flexiona o joelho e o quadril na corrida. Nada. Então, assim, isso é princípio científico do treinamento, especificidade. Então, assim, de novo, obviamente a gente encaixa isso na periodização. Então, talvez no período de base, que estou longe da prova, eu faça movimentos mais amplos. Tá. No período específico, movimentos na amplitude de prova. Então, os agachamentos, os exercícios são baixas amplitudes. E aí facilita no contexto do quê? De você colocar mais carga, que é o que a gente quer. Então, esse lance também da amplitude tem que tomar muito cuidado de saber. Então, para que eu vou agachar passando de 90 se eu não uso isso? Sim, né? não tem sentido. Não faz sentido. E aí a gente pensa, Sandro, os exercícios são sempre os mesmos, a gente muda... Praticamente sim, a gente usa muito levantamento olímpico, os treinos de saltos, só que a parte da preparação para o treino específico, Bruninha, aí entra todo aquele contexto do elástico, dos padrões de movimento, da ativação dos estabilizadores do quadril, do glúteo. Isso que eu ia falar. E os estabilizadores entram quando? Aí? Do exercício pliométrico. Então, todo treino, praticamente metade do tempo, é você preparando para a série, fazendo todo esse contexto de exercício, de borrachinha, de core, de abdominal, de estabilizadores do quadril, de fazer manguito. Então, assim, de trabalhar pequenos saltos para deixar o seu corpo atento para a hora de fazer a força pura lá e a potência. Então é todo dia fazendo, entre aspas, o que vulgarmente chamam-se de prevenção. A prevenção, como eu voltei a assistir, é o treino principal. Tá. Só que essa ativação pré-parte principal é muito bem feita e a gente também, que é aqueles exercícios mais malucão, né? Que o pessoal vê, que pega a bola, faz o core na bola, salto elástico, bozu, então assim, isso é válido, só que se confundiu vulgarmente, achando que prevenção é esse circo só, e não. Então, todo esse treino anterior é uma preparação para o treino principal, que vai ser aquilo que a gente falou, né? Relativamente curto em termos de execução, mas ele tem que ser para ser muito bem executado, ele tem que ter uma pausa grande. É exatamente isso, e o cuidado para fechar da minha parte aqui, que o pessoal deve tomar, é assim, por exemplo, uma pessoa que não está habituada a esses treinos, então essa preparação tem que tomar cuidado, porque ele se empolga tanto que pode fadigar, a preparação fadiga ele para o treino principal. Nossa! Então, por exemplo, talvez você fazer uma série de 15 com borrachinha, 1 minuto na prancha lateral e saltar no caixote 10 vezes, isso te ativa. Só que se eu fizer isso me cansa. Então essa preparação foi péssima para mim e ótima para você. Então a preparação é aquilo que te ativa, mas não te cansa. E aí você tem que respeitar a individualidade, os déficits e a potencialidade de cada um. Nossa, é complexo. Então tem que ter um profissional habilitado para orientar. E é muito importante, a gente sempre frisa muito isso aqui,
ter um profissional habilitado orientando, porque muitas vezes a gente acha, não, eu vou fazer, tá aqui, eu vi fulano fazendo, e o seu treino sempre vai ser diferente do seu amigo. Então, isso é muito importante todo mundo saber, né? Uma coisa que também é uma dúvida que eu tava deixando passar, mas veio aqui. Que dia, assim, vamos lá, que momento encaixar esse treino na semana? Então, no dia do treino leve, no dia do treino forte, no dia que eu vou descansar e não vou fazer nenhum treino de endurance. Dá pra gente ficar conversando até amanhã, né, Bruna? Cada hora surge coisas e você tocou um ponto interessante. Então, assim, além dessa interconexão de cargas, tem que conversar com cada treino, tem quantas vezes por semana? Então, assim, vamos começar de trás pra frente, porque quantas vezes é muito legal, porque a ciência é categórica em falar, Bruna, que 2 ou 1 vez é suficiente. Então, eu costumo brincar, se a pessoa quer fazer musculação 4 vezes e treina comigo, eu falo, faz força 2, pega essas outras 2 que você quer treinar a musculação, aumenta na corrida, no pedal e na natação, que é muito mais específico. Tá. Então, assim, 2 vezes por semana, não precisa e não deve ser mais vezes. 2 vezes tá ótimo. E a interconexão de carga de treino, olha que legal, Bru. Pra ser simplista aqui, tá? Uhum. Então, se você treina certo, você treina um treino que não te gera fadiga, isso te dá muito mais flexibilidade para você treinar qualquer dia. Então, se eu tenho a certeza que eu não tô gerando a fadiga, tô fazendo um treino que vai me dar essa ativação neural, que é a melhora da velocidade da condução do sinal elétrico, por exemplo, eu posso treinar de manhã e à tarde fazer tiro na pista. Que interessante. Só que se você errou a dose, Aí você não pode dá. se lesionar. Você vai fazer o tiro fadigado, você pode ter uma... Mas assim, se você tem certeza que você treinou certo, não gerou a fadiga, fica muito mais fácil você manipular e dá pra ser quase qualquer dia. Entendi. Não é legal? Muito legal. E tem alguns treinos, então a máxima é não gerar essa fadiga pro treino. É isso aí. Isso é Isso é adaptação máximo. neural, É adaptação minimizar neural. a fadiga pra você fadigar no treino específico. E aí a fadiga vem no treino de corrida, então... Isso. Nossa, E bem aí você interessante. vai inteligente, né? Então, assim, como você falou, o treinador tem que ser inteligente. Se eu tenho disponibilidade de treinar ali num dia que eu tenho um treino leve, Uhum. específico, eu vou usar ali, porque se eu errei alguma coisinha e pode ter gerado algum resquício de fadiga, ele ainda tem um treino mais leve. Então, isso é inteligência. Tá. Mas, por outro lado, se não tem outro dia pra encaixar o treino de força, fala... Pode treinar no dia do tiro. Eu só tenho que tomar cuidado, eu vou errar pra menos ali. E olha que legal, aí a tecnologia, o meu aparelhinho lá da velocidade da barra, por exemplo, a ciência fala... Aí, a gente se empolga, né? A ciência fala que você se perder de 20%, até 20%, você não entra em fadiga, né? Então, o que eu faço? Longe da prova, eu ponho o meu aparelhinho pra apitar quando ele perde 15%. Já que a ciência falou 20%, eu vou deixar de 5% de Lambuja. de ali. lambuja, e quando der 15% na perda de velocidade, o aparelho vai apitar, eu paro. Agora, quando eu tô muito próximo da competição, eu ponho o aparelhinho para apitar com 5% de perda. Então, se eu posso perder 20, com 5 ele apita, eu tenho certeza que não gerou fadiga, ele não vai competir com esse resíduo ou não vai fazer esse treino da tarde. Então, assim, vai treinar à tarde tiro, então eu vou colocar 5% de perda de velocidade aqui, aí eu garanto que ele não erra. Muito interessante. E aí, quem treina no final do dia também diminui essa preocupação. Mesma aí coisa, tem a- só tem que a casar isso, né? recuperação. Só que aí é mais delicado, porque ele já Já vem vem cansado. com a fadiga. Olha que legal quanta coisa que a gente falou. Só que aí eu tenho que levantar um pouco mais atento, porque daí eu vou fazer salto com a barra nas costas, e ele já fez o treino na pista. Então, assim, nós já chegamos a uma conclusão que se for no mesmo dia, é melhor treinar antes ou depois? Antes. Acabou aí, passou a nota 10. Interessante. Isso é uma outra coisa às vezes, né? Porque é difícil encaixar os treinos e pensar o que vai prejudicar menos na rotina de um atleta amador, que é o nosso público aqui. O profissional, você pode escolher, né? É isso. É bom você falar, não, eu preciso treinar força e depois vou fazer o treino de tiro. E muitas vezes o amador não tem tanta escolha. Mas é importante falar isso, porque sempre a gente pensa no endurance primeiro e a musculação depois. É sempre é isso que a gente... E de repente, se inverter... Se inverter, pode ser melhor o resultado. Exatamente. Muito interessante, gente. Muito aprendizado aqui. Temos o livro também, ó. Super recomendo esse livro. Quem quiser, né, ter mais noção, tem alguns exemplos de exercícios, é bem interessante. Muito legal. Eu agradeço muito sua presença.
Eu vou agradecer os patrocinadores, depois você fala tudo. Não saiam daqui, porque vocês vão ter que saber onde vocês vão achar ele, né? Como faz para ter esse treino, para aprender. Tem muita coisa legal. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Então, nós temos a Cashme, que é uma fintech do Grupo Cirela, que oferece crédito com garantia de imóvel. Você pode conferir os produtos da Cashme no QR Code que vai aparecer aqui na tela para achar o produto que se encaixa mais com você. A Z2, que está com a gente tanto aqui no nosso podcast como nas transmissões, temos o cupom do Estema na Z2, então ele vai aparecer aqui também, para você comprar seus suplementos com desconto. Usa lá o nosso cupom. Temos a Centauro, que também você tem cupom de desconto do Estema, então você pode comprar tudo que você precisa para treinar, tudo que você... tênis, roupa, enfim, tem tudo na Centauro e com o nosso cupom você tem desconto. A 4, que está com a gente também, e a 4 tem um desconto super especial do seguro de viagem e seguro de bike pelo Mint. Então, também aqui, ó, tem um QR Code que você vai acessar e você pode ter acesso a esse desconto. A gente viaja pouco, né? Triatleta, corredor, quase não viaja. Então, aproveita esse desconto da 4. E é isso. Foi muito, acho que, muito enriquecedor esse papo. Acho que a gente aprendeu muito. E o Sandro é uma pessoa super disponível, né? Ele sempre tá, né? Consegue... sempre que a gente tem alguma dúvida, qualquer coisa assim, ele tá à disposição, estuda muito, como ele falou no início, né? Então, é triatleta, conhece muito a nossa realidade. E é muito importante ter profissionais como você, Sandro, para, né, mostrar esse conhecimento. E, no fundo, o que a gente quer? Que os atletas se sintam cada vez melhores, não se machuquem, tenham o resultado que tanto esperam, que treinam. Então, muito importante o seu trabalho. E conta pra gente, se quem quiser treinar com você, quem quiser fazer o curso, onde te encontra, fala tudo aqui. Legal, Bruninha. Então, para mim também foi um prazer, eu agradeço, né? Falar do que a gente ama é muito gostoso, né? Então, acima do nosso ganha-pão também, porque a gente, graças a Deus, consegue viver do que a gente ama, né? Então, por isso que a gente precisa também estar em evidência, o pessoal comprar os cursos, o livro, mas assim, o que a gente mais gosta é de ajudar as pessoas, passar o legado e falar do que a gente ama, porque eu sempre falo que quem faz o que ama não precisa trabalhar um dia de sua vida, né? Então, a gente trabalha toda hora. Então, é isso, pessoal. Ó, o livro que a Bruninha falou, tive a honra de ser prefaciado pelos meus ídolos, então o prefácio, além do professor Orival e do Paulo Marchetti, que está nos Estados Unidos, também foi feito pelo César Cielo e pelo Oscar Galindes, que são meus ídolos, minhas referências. Então, lá no meu Instagram, sandrorodrigues.phd, é só clicar no link do livro e aí, assim, eu posso mandar com dedicatório autografado. Oh, que chique, eu tenho aqui. Olha lá, a Bruna já tá autografada. Boa, já vi tá o autógrafo do Charles também. Tá. Que legal. E assim, aí aproveita, entra lá no link do Instagram, por exemplo, eu tenho mais 3 capítulos de livro da Unicamp que tá gratuito. Aí você pode entrar lá com todos os trabalhos da Unicamp e baixar mais 3 livros com todos os trabalhos, tem muita coisa. Tem um curso de corrida também, né? Um curso para profissional da área de saúde, quiser falar um curso de corrida de quase 15 horas, com um monte de bônus, aula do Gerson, um monte de coisa legal. Tem o curso de T2, curso de transição, que esse é para atleta, como ganhar tempo na T2 também. Então, fora também a nossa parceria também com Resistência Podcast, um outro podcast, há 4 anos no ar, estamos indo para a 5ª temporada. Com muita informação, legal. É muito difícil, né, Bruna? Podcast, começar podcast é fácil, agora perdurar, né? Então tem tudo isso aí para vocês. Fora a pós-graduação do Instituto Valorense, que a gente está na 4ª turma lançando, quase 800 alunos formados de Endurance, com um corpo docente maravilhoso, os melhores do país, do Mucri Solac, o Everton Crivó, agora eu vou cometer injustiça, eu não falo tanta gente boa que tá por lá. Então é isso, Bruninha. Qualquer coisa é só chamar por lá. E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E aí, quem quiser bater um papo com você pelo Instagram, já consegue te acessar, né? Instagram, e-mail, com a gente conversar com nós mesmo, né, Bruninha? Ai, que legal. Olha que legal aqui, ó. Meu atleta, cheguei aqui, ó, o estúdio me deu um 220, falei, você conhece? Falei, pô, é um aluno meu, Fábio Violim. Aí, Fabião, aqui, ó, patrocina o programa aqui, viu? Porque tá bom, né? Aí, tá vendo, ó? Precisa estar aqui com a gente. Mas que legal, é muito bom a gente contar com profissionais como você, só, né, reafirmando isso. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por vir aqui falar com a gente. E você que ouviu,
curta, compartilha, comenta. Lá no Spotify também dá para você classificar o nosso podcast, para a gente ter mais relevância e cada vez trazer mais profissionais aqui, que é de interesse de todos. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. E esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!